Vamos lá. 8h20, querido ouvinte. Estamos chegando para mais uma terça-feira. Hoje, 26 de fevereiro, né? Mês de fevereiro aí se despedindo já, a reta final do mês de fevereiro, mas estamos aqui firme e forte, novamente com a presença do nosso amigo Aloísio Silva. Muito bom dia, doutor Aloísio. Bom dia, Josi. Bom dia, amigos de Alfredo Chaves. Bom dia, amigos do Facebook, né, Josi? Bom Não dia, estamos nosso no Instagram, só no Face. Face. Bom dia, amigo da Rádiosnet. Bom dia, nosso apoiador, a Biofarma, Drogaria Biofarma. Mais uma vez eu quero agradecer aí o apoio da Drogaria Biofarma. Vamos lá, né? Mais uma terça-feira, Luísio, com você no divã, né? A Sim. partir de agora, você aí no Facebook, No divã. você aqui através das ondas da 98.5, a você, amigo, através do nosso Rádiosnet, né? Todos vocês estão no divã aí com o psicanalista Aloísio Silva. Hoje, nosso tema... conflitos no relacionamento. Vamos continuar aquela conversa, né? Os papéis na família. Falamos do vovô e da vovó. Eu sei que muita gente achou indireta, eu também achei indireta para mim, porque eu sou vovô também. E até é muito legal quando você fala num tema em que você está inserido, porque você acaba se analisando e se colocando, né? Então, aquelas questões que eu coloquei a semana passada tem a ver comigo também. Às vezes eu quero fazer alguma coisa a mais, mas eu não posso. Agora mesmo... E ainda mais comigo, né? Pois é, Jô também é vovó. Lázaro é vovô. Bom dia aí pro Lázaro. Hoje de manhã conseguimos nos cumprimentar, né? A correria, deu para ver. Fui lá ver a nova casa lá do Sérgio e acabei encontrando com o Lázaro. Bom dia pro Lázaro, bom dia pro Nenzinho, que me cumprimentou também. Enfim, bom dia pro Sérgio, meu genro. Bom dia a todos de Alfredo Chaves, a todos do Facebook, a todos da Rádiosnet, a todos que estão aí nas ondas da internet. Bom, como é que funciona o processo do relacionamento? Primeiro, que nós temos uma dificuldade, sabe, Josi, entre separar o eu do outro. Uhum. Porque quando nós surgimos no mundo, nós estávamos misturados com a nossa própria mãe. Foi 9 meses ali, numa mistura só. O que ela come, eu como. O que ela sente, eu sinto. Sou eu, é ela que está sentindo isso agora. De repente me vem uma tristeza. Essa tristeza é minha ou é da minha mãe? Né? Então, a minha mãe, o que a minha mãe passou, eu também vou passar. Então, é muito cuidado aí, mulher grávida. Você que é papai. Toma cuidado, porque o que você fala para sua esposa, o seu filho escuta no ventre dela. E isso vai se prolongar. Bom dia aí, Francisco Mogas, lá de Santarém, Portugal. Então, aquilo que você falar para sua esposa vai refletir diretamente no seu filho, na sua filha. Então, e você que é mamãe, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, a mágoa, a tristeza, a alegria também, que você sentir com relação ao seu marido, vai refletir na criança. Então, essa criança vai ter ou proximidade com o pai, ou mágoa do pai. Já surge ali o processo. Na gestação, né? Já na gestação, Josi. E é tão interessante, a gente aconselha os papais a conversar com o bebê na barriga. Acariciar, conversar, dar ordem com o pai, né? Agora está na hora de dormir, que ele começa a se mexer muito dentro da barriga da mamãe. E aí é interessante, por exemplo, música, colocar uma música calma, né, para a criança se acalmar. Enfim, o gosto musical ele começa na gestação. Então, se a mãe, durante a gestação, ela escuta uma música clássica, a criança vai se acalmar quando você colocar a música clássica. Mas se a mãe escuta uma música de funk violenta, uma música de funk que estimula o sexo desregrado, a falta de respeito com a mulher, essa música vai refletir, a criança vai gostar de funk. Então é interessante isso. Então é tudo muito misturado. E aí vem os 9 meses. Segundo um alemão chamado Arthur Schopenhauer, um filósofo alemão, a nossa maior angústia, nosso maior sofrimento
é quando nós somos expulsos do útero. Porque aí a gente tem que ir para o mundo e tem que escolher, tem que fazer Saímos escolhas. das zonas de conforto, onde Saímos. tínhamos tudo, Tudo. né? Estávamos protegidos. Sem problema nenhum, tudo certinho, né? A medicação, a água, a comida, o calor, banho, tudo tinha ali. E de repente o útero nos expulsa e fala, se vira. Nós somos jogados no mundo. E aí, de repente, vem a fome. Vem a fome e aí o bebê faz assim, fica procurando, né? E aí ele acha o seio da mãe. E aí vai ser a primeira amamentação em que ele vai sugar nem o leite, o colostro, que vai provocar a formação de leite. Esse colostro, ele é fundamental para proteger a criança contra doenças. É um anticorpo poderosíssimo. Né? Então, uma mãe que não amamenta, a criança fica mais sujeita. Muito bem. A criança é expulsa. E aí, daqui a pouquinho, ela dá vontade de mamar de novo, dá fome de novo, José, ela vira o pescoço, cadê o peito? Foi embora. Então, ela não conhece a mãe. Ela acha que aquele peito faz parte dela. É um anexo ao pescoço dela. Aí não tá ali. Ela fala, meu Deus, agora o peito sumiu, como é que eu vou fazer? Aí ela começa a chorar. Aí o peito volta. Quer dizer, quando eu chorar, o peito vem. Aí ela já aprende que ela tem que chorar para pedir. Para pedir o peito, para pedir comida, né? E assim a criança vai desenvolvendo. E até hoje, a gente, quando quer pedir uma coisa, a gente faz aquela cara de choro, né? Voltando lá ao passado. E aí, o próximo passo é separar o bebê da mãe, que é o corte do cordão umbilical. As índias cortam com os dentes. A medicina moderna tem a tesoura, né? Corta. Ali separou. Separou. Mas a criança ainda está muito próxima da mãe. Tanto quando a mãe vai amamentar, ela põe a criança no peito. E aquilo ali ajuda a criança a desenvolver. Surgiu o projeto Canguru, que era para crianças que tinham, como fala, nascem antes da hora. Prematuras. Em países pobres como a África, parte da Índia, o Nordeste brasileiro, por exemplo. Então, o projeto Canguru, você coloca a criança prematura presa ao peito da mãe, da avó, e o calor do corpo da mãe, da avó, ajuda a criança a se fortalecer, como se fosse um útero artificial. Então, quer dizer, continua ali a proximidade, e aquilo vai distanciando. Aí tem o chiqueirinho, que aliás eu acho horrível esse nome, mas é o nome que eles deram, que é um cercadinho para criança pequena. A criança anda ali. Cresceu um pouquinho, a criança já anda no quarto dela. Depois ela já engatinha pela casa inteira. Aí já começam os riscos, né? De roubar as coisas. Daqui a pouco ela começa a andar. Aí ela anda na casa inteira, daqui a pouco ela já vai para o quintal. Quando ela faz 4, 5 anos, ela já anda no quintal inteiro. Daqui a pouquinho, com 7, ela já vai na casa do vizinho. Com 8 vai para a quadra, para a próxima quadra. Depois vai para a escola. Com 10, 11 ela já vai para a escola sozinha. Então ela vai se distanciando do outro para perceber quem é ela. O ápice da autopercepção é na adolescência. Que aí ele fala, peraí, eu sou eu, ela é ela. Mamãe é mamãe, eu sou eu. Papai é papai, eu sou eu. Aí vem aquela rebeldia da adolescência, que na verdade o que é? É a tentativa de se desligar do outro. Então, o adolescente precisa negar o mundo dos pais para ele construir o mundo dele. E aí começa o distanciamento. Só que essa confusão entre ele e eu, isso vai permanecer pela vida toda. Por exemplo, quando nós nos aborrecemos muito com uma atitude, com um comportamento do outro, na verdade nós estamos aborrecidos conosco. Isso dificulta a maioria dos relacionamentos. Quais são as pessoas que a gente fica mais tempo? Os nossos amigos e os nossos familiares. Então, com os familiares, passa a ser um problema. O casal constantemente vai ter conflito. É claro, né?
isso não acontece com você, isso não acontece com a Regina, você e Lázaro não tem isso, Oh. a Regina e o Fernando não tem, né? Mas o povo lá de Paris, Uhum. Bem pior longe. pior que lá na internet não pode nem falar Paris, que às vezes tem alguém de Paris assistindo, né, Mogas? Então o povo lá de Paris tem dificuldade de relacionamento, a esposa e o marido. E aí você, às vezes a mulher fala assim, o meu marido é muito autoritário, ele quer fazer as coisas do jeito dele. E aí você, se você observar com detalhe, Josi, na verdade a pessoa que está falando, ela é muito autoritária. Uhum. Então ela percebe o defeito dela no marido. Como ela não tem essa confusão, ela não sabe que é ela e não sabe que é o marido que vem lá da fase do bebê, então ela culpa o marido, projeta no marido, se aborrece com o marido, que na verdade ela está aborrecida com ela mesma, porque é um comportamento que ela tem, mas que de alguma maneira ela não aceita. Porque a pessoa que é autoritária e aceita, ela admira os outros autoritários. Está vendo? A casa de fulano? Lá tem ordem. Lá manda. Então você percebe que o autoritário realizado, ele se realiza. Entendeu? Eu gosto mesmo do Aloysio. O Aloysio ele manda mesmo. Aí tipo assim, porque a pessoa é autoritária também e está satisfeita em se manter autoritária. Ela não despertou de que isso é uma violência com o outro. Só que nós vivemos em um momento de profundo despertamento. As pessoas estão despertando, estão buscando se conhecer, buscando medicina alternativa, buscando ler sobre filosofia, buscando a psicanálise. Nós criamos, por exemplo, lá no na nossa clínica, que são vários psicanalistas lá em Guarapari, um mecanismo, por exemplo, de avaliação. Então a gente oferece uma avaliação gratuita para a pessoa que vai pela primeira vez. Quem já fez análise não vale. É só para quem não conhece. Para a pessoa conhecer a ferramenta da psicanálise. Porque a ferramenta da psicanálise é de grande importância para o autoconhecimento. Então a pessoa tem uma avaliação de 30 minutos e dali então, de acordo com o psicanalista que a atender, vai avaliar quanto ela pode pagar. Às vezes nem sempre vai ser aquele preço de tabela, pode ser abaixo. Né? Se ela não pode pagar, nunca não pode, sempre pode pagar alguma coisa, porque a pessoa pode comprar uma cerveja, ela pode pagar uma sessão. Aí é questão de priorização. Mas, não só a psicanálise, mas as pessoas estão buscando. Então, há uma insatisfação. Tipo assim, eu sou agressivo, mas eu não gosto de ser agressivo. E aí eu começo a criticar as outras pessoas que são agressivas. Então, toda vez... É uma reflexão aí. E a gente até abre para pergunta, né? Se alguém quiser fazer aí, pelo Face, pelo WhatsApp da Josi, né? 997-16-9278 é o telefone. Você pode passar a sua perguntinha. A gente está aqui, tá? Tá vendo? Que chique, gente. Então, você pode fazer a pergunta. Só pelo telefone que não tem como a gente atender, né? Pelo telefone dá que nós estamos trabalhando, né? Então, mas o WhatsApp aí, olha, a mensagem a gente lê ao vivo. Se for uma questão... que de cunho pessoal a gente muda o seu nome para não te expor, né? Então, e no Facebook você fica à vontade também aí pelo mandar a sua pergunta, né? Mas o que acontece? Numa crise, por exemplo, a esposa diz assim: meu marido, ele é muito desleixado. Ele é muito desleixado. E me dá uma raiva quando eu vejo ele tirar. Tem pessoas, Jô, que conseguem. Uma vez eu fiquei hospedado na casa de uns amigos que um dos membros da família era médico. Mas aquele filho grandão que é a mãe que mora com os pais. Eu não sei como é que ele conseguiu, cara. Ele conseguiu tirar a calça sem pôr a mão, com os pés. Então, o meu quarto ficava em frente ao quarto dele. Então eu falei, gente... Né? Então os filhos adolescentes às vezes fazem isso. Né? Você tira o tênis, deixa no lugar, a meia no outro lugar. E a casa vai virando aquele, parecendo, deixando pista, né? Pra você seguir o caminho do tesouro. Só pode, né? Então, a esposa às vezes fica aborrecida, tem marido que é assim. Então é importante ela descobrir por que ela está aborrecida com isso. Mas é claro que isso está errado para ela. Por que isso incomoda ela? Por que ela não pode simplesmente falar, meu amor, você pode pegar a meia que você deixou ali, trocar o cesto, né? Fala, mas ele não aprende, você fala uma vez, duas. Na milésima, com certeza, ele vai aprender.
Então, aquilo que nos incomoda, sabe por quê? Você que é casada, você que é casado, o seu irmão que é adulto, ou seu pai, sua mãe, eles não vão mudar de ideia por sua causa. E aí você vai fazer o quê? Você vai separar por causa disso? Então você tem que separar do mundo, porque o mundo não vai se adequar aos nossos desejos, aos nossos caprichos. Então é muito importante que a gente se pergunte por que aquela situação está nos incomodando. E aí, rapidamente você vai conseguir encontrar que está em você. Os meus analisandos, eles ficam chateados. Ontem mesmo eu atendi um homem, né? Que ele estava dizendo, Aloysio, eu fico até com medo de falar as coisas para você. Eu venho aqui para você falar, poxa, é isso, você está bem? E aí eu chego aqui para falar mal da minha mulher, por exemplo, eu fico esperando que de você um conforto, que você diga assim, isso mesmo, cara, tem que dar duro mesmo na sua mulher. A mulher é um bicho que a gente tem que pegar no pé mesmo. E aí, no final das contas, eu saio daqui quase chorando de remorso, porque eu vejo que o problema está em mim, não está nela. Toda vez é assim. Então, meu Deus do céu, eu vou parar de fazer terapia, que eu estou ficando pior do que quando eu não fazia. Eu digo, isso é o autoconhecimento. Então, a gente chama de ato falho. À medida que o paciente vai falando... O paciente espera do analista a atitude do amigo? Isso, a atitude do amigo. Até porque se mistura a relação. Uhum. Entende, Josi? Então, por exemplo, tem psicanalista que não vai, mas eu vou. Então, por exemplo, o seu paciente, filho dele casou, ele te põe na lista dos amigos do casamento do filho. Entendeu? A formatura do filho lá, você é convidado para ir para a formatura. Aniversário. Né? Um paciente, a filha dele fez 3 anos. Então, um festão lá na Praia do Suá, em Vitória. Um clube, buffet, tudo chiquérrimo. Eu falei, gente, eu não tenho dinheiro para dar presente para justificar esse investimento todo em mim. Mas assim, quando eu cheguei, eu e a minha família, o meu paciente falou, que bom que o senhor veio, doutor, me chama assim, né? Que bom que você veio. Eu estava esperando, então assim, ele se sente mais seguro. Uhum. Então a gente fica quase como membro da família, mas não somos. Primeiro, por que não somos? Porque o nosso trabalho não é gratuito, é pago. Então nós somos pagos, nós somos contratados para ajudar a pessoa. Mas essa coisa se mistura. Na subjetividade não é tão claro como eu estou falando aqui. Na relação subjetiva, isso se mistura. Então fica essa expectativa, né? Ele vai falar que eu estou bem, tá certo. Eu nunca falo. Quase nunca mesmo. Aí, um dia desse, uma das minhas analisandas lá da Bahia, ela fez para mim uma questão lá e já ficou esperando. Aí eu falei, nossa, você acertou. Parabéns. Ela ficou assim, uai, você tá dizendo que eu acertei? Eu escutei isso mesmo? Não vai vir nada, não tem uma pegadinha não por trás? Não tem? Você nem falou mais. Né? Porque eu sempre digo, qualquer frase, presta atenção você que está aí me assistindo, me ouvindo. Qualquer frase que tenha um mais no meio, o que vem antes do mais não conta. Né? Então você dizer assim, nossa, esse programa Você no Divã é muito bom, mas não é muito bom. O que vai vir depois vai negar o muito bom. Né? Uhum. E ela falou, eu nem ouvi mais, você falou e parou. É isso mesmo que eu estou escutando? Eu disse, é isso mesmo. Então, a maioria das questões estão ligadas a nós. Somos nós que temos o conflito. É uma transferência de lugar. Você se transfere do seu lugar para o lugar do outro. E se olha, como se fosse um espelho. Então eu estou olhando para a Josi aqui, por exemplo. O que eu faço? Eu vou para o lugar da Josi e aí eu olho para mim. E aí eu falo o que a Josi deveria falar para mim, eu falo para a Josi. Olha que coisa maluca. Então inverte o processo. O Freud vai chamar isso de projeção. O Jung vai chamar isso de sombra. A minha sombra que eu estou olhando para ela. Então tudo que eu falo do outro, eu estou falando de mim mesmo. Eu estou olhando para a projeção da minha sombra. Tudo que eu falo para o outro, diz Freud, é porque eu estou olhando para o espelho. Estou olhando para mim mesmo. Tanto que Freud tem uma frase muito sábia,
muito clássica, que está sempre circulando no Facebook. Tem muita coisa que circula no Facebook que não é do Freud. Primeiro que se esclareça isso. Mas essa, quando vocês verem rodar, é dele mesmo. Freud diz assim, a frase inteira é assim, eles colocam pedaços, né? Ele diz assim, o sábio, não, o tolo fala. Podem ver que eu sou tolo. O tolo fala, o sábio cala. Quando você vê uma pessoa calada, participando de uma reunião, quietinha, você pode ter certeza que aquela pessoa é a que mais está aprendendo, é a que mais está absorvendo, é a que mais está compreendendo aquela reunião. Quem está ali brigando, a cabeça está tão a mil para argumentar que ela não consegue prestar atenção na reunião toda. Então, Freud diz assim, o tolo fala, o sábio cala. Quanto mais Pedro fala de Paulo, mais eu sei quem é Pedro e menos eu sei quem é Paulo. Nossa, isso aí é extraordinário. Principalmente para as pessoas maledicentes. Porque quando elas estão falando de alguém, na verdade estão falando delas mesmas. Porque a gente não consegue olhar para si mesmo. A gente fala da necessidade do autoconhecimento. Mas esse autoconhecer-se é muito difícil. Porque quando eu olho para o espelho, eu vejo o meu reflexo de cabeça para baixo, de ponta cabeça. O meu globo ocular é que inverte e me bota de pé. Então, quando a gente olha, se o nosso olho não decodificasse, a gente ia se ver plantando bananeira no espelho. Aí o globo ocular inverte. Então eu olho, na verdade eu não estou me vendo, eu estou vendo o meu reflexo. Então, como é que eu vou olhar para mim mesmo? Se eu baixar o olho e olhar, aí vem aquela frase que ele só pensa no umbigo, eu estaria olhando para o meu umbigo. Então a gente nunca consegue olhar para a gente consegue olhar para o outro. E aí, como é que a gente percebe, como é que a gente se conhece? Quando a gente olha, presta atenção no que nos incomoda no outro. Tudo aquilo que nos incomoda no outro é porque nós temos em nós. Então, isso vai dificultando o nosso relacionamento. O relacionamento conjugal, então, que é o tempo todo ali um desafio, porque você está misturado. Primeiro você era misturado com a sua mãe, agora você é misturado com o marido, com o pai. Chegou alguma questão aí, Júlia? Deixa eu ver aqui. Então, é importante que a Júlia está vendo ali a pergunta que alguém fez, né? É importante que a gente perceba isso. Cada detalhe. Você está aí brigado com o seu marido? Você está brigado com a sua esposa? Eu vou te perguntar, por que você está brigado? Aí você vai dizer, por tal coisa. Medita se isso não é um incômodo seu. Porque, veja, você não pode modificar a pessoa. Você só pode modificar a si mesmo. E cá para nós, você não vai largar seu marido porque ele tirou a meia fora do lugar. Você não vai largar sua esposa porque ela não pediu para você fazer o almoço. E você acha que é você que ela que tem que fazer. Não é, vai separar por causa disso. Então perceba. E aí quando você fala, eu estou chateado com a minha mulher, porque ela mandou fazer o almoço. E você fala, pera, mas por que tem que ser ela para fazer o almoço? Né? Eu me lembro que um dia eu falei para a Jailza assim, Jailza, eu hoje vou ajudar você. Ah, vai ajudar? Em quê? Eu vou te ajudar em você vir de casa. Por que ajudar? Ué, porque eu vejo você trabalhando aí, você gosta, e eu quero te ajudar. Mas para você ajudar, tem que ser uma coisa minha. E a casa não é minha, a casa é sua. Você não vai ajudar. É sua obrigação. Você vai fazer mais do que a sua obrigação. Não é mais do que a sua obrigação. Aí deu aquela tristeza, aquela raiva. Eu falei, puxa vida, né? A gente quer ajudar a pessoa e olha o que a gente recebe. A gente quer ser um homem bom, né? A pessoa diz, nossa, o Aloysio é um bom marido. E olha só, eu quero ser um bom marido, olha o que eu escuto. Eu podia ter ficado sem ajudar, então. Aí a gente vai processando, peraí. Né? Quem é que come a comida? Se for só ela, aí eu vou ajudar. Mas se eu como, então eu estou fazendo a comida que eu vou comer. Eu não estou ajudando em nada. Quem é que usa a roupa que é lavada? Se eu estou ajudando a lavar a roupa que é minha, então a roupa é minha, eu não estou ajudando nada.
Sabe? Então tem coisas que a gente precisa pensar. Eu vim meditando sobre uma coisa bem que eu ainda quero conversar sobre isso no programa. Não vai ser hoje. Só vou dar uma provocada hoje. Que são os pais de homossexuais. Quando o filho assume a homossexualidade. Que os pais entram em pânico. A mãe, meu Deus, o dia que eu errei, eu devia ter dado boneca, eu devia ter dado carrinho, não sei o quê, não devia deixar o menino lavar vasilha, começou a lavar vasilha e virou menina, e não sei o quê, um monte de bobagem. A pergunta que tem que fazer é a seguinte: por que eu estou tão aborrecido, tão incomodado, se a vida dele... Não, mas é porque eu sonhei que meu filho casasse, me desse neto. Mas veja, para você ter neto, ele tem que ter filho, ele que tem que definir. O filho é dele, não é seu. Aí a gente volta àquela história da avó, que conversamos semana passada. Quem está assistindo aí pode voltar, tá lá no Facebook aí, volta lá que tem o programa da semana passada foi sobre avô e avó. Então, veja, para eu ser avô, a minha filha, meu filho, precisa querer ser pai ou ser mãe. E venhamos e convenhamos, ser pai e ser mãe é 1000 vezes mais trabalhoso do que ser avô. Eu chego lá, vou na padaria, compro um negocinho que a Paula Vitória gosta, chego, falo, vovó, aí pulo meu pescoço, faço a graça danada, abraço, fico ali uma hora brincando com ela, depois vou embora. E as outras 23 horas daquele dia, e os outros 6 dias da semana, é o papai Sérgio e a mamãe Viviane para ter que ficar. Então, ser avô é muito fácil. Difícil mesmo é ser pai e mãe. Mas meu filho agora não vai ser pai porque ele é gay. Quem disse que não? Ele pode adotar, por exemplo. Mas, enfim, a gente vai voltar a conversar sobre isso. Mas muitos conflitos nascem desse problema. A gente tem que perguntar por que eu estou incomodado. Tem uma pergunta aqui, Aloysio, no Face, ó, a Lucinda Monteiro. Uhum. Ela está perguntando aqui, e se não for algo que depois de refletir eu consiga ver isso em mim? Aí, Lucinda, nesse caso aí, a gente aconselha você buscar um psicanalista. Sabe por quê, Lucinda? Não é fácil. A projeção não é fácil. Você sabe como é que é fácil ver a projeção, Lucinda? E você aí está me ouvindo, está me assistindo. Quando você observa o outro. De novo o outro. A gente só olha para fora. Então, eu já vi, por exemplo, alunos no curso de psicanálise dizer assim, caramba, Luísio, meu marido é desse jeito. Ele chega em casa bravo com o patrão, mas muito bravo, né? E que vai pedir demissão, que aquele patrão é autoritário, tudo que ele fala do patrão é o que ele é. Olha como é que ela consegue perceber o marido, né? A outra diz assim, nossa, agora que eu percebi minha mãe, tudo que ela fala do papai é o que ela é. Então, perceber a projeção no outro é fácil. É muito difícil perceber em nós. Aí, no caso, é a busca de um analista, de um psicanalista, né? Que nós estamos falando, inclusive, e aí hoje é importante para a Lucinda, para quem está assistindo, que a psicanálise hoje, com o recurso da tecnologia, o consultório online te coloca em qualquer lugar do mundo. Eu tenho pacientes da Itália, da Suíça, Portugal, Bahia, Rio de Janeiro. 90% dos meus pacientes não residem em Guarapari. Porque como eu viajo o mundo todo, eu trago esses contatos para onde eu vou, de onde eu venho. Então, você pode fazer análise por WhatsApp, por Skype, por telefone, né? Então, existem essas metodologias que facilitam o acesso à internet. E aí é por isso que a gente, na clínica, na CPAS, na nossa clínica, a gente está com um projeto, não só eu, todos os psicanalistas, de fazer essa avaliação gratuita, para que a pessoa perceba. E aí, bom, aí uma aluna disse assim, olha só, Luísio, eu acho que você está errado nessa reflexão sua aí, de que tudo que me incomoda no outro está em mim. Por exemplo, ela falou, eu odeio gente preguiçosa. Mas eu não sou preguiçosa. Eu trabalho pra caramba. Eu trabalho muito. Ela falou. Pra você ter ideia, eu trabalho em 2 empregos. Eu não tenho feriado, porque como eu trabalho cuidando trabalho com idoso, então, ligado a um me chama, gente? Uma casa de repouso. Eu posso ser acionado a qualquer momento.
né? Ela trabalha na enfermeira, então a qualquer momento a casa liga, tem que ir lá, sábado, domingo, feriado, Natal, Carnaval, etc. Então, eu trabalho muito, então eu não sou, e aí não encaixa, porque eu não sou preguiçosa. Aí eu disse a ela assim, como é que tá o seu lazer? Ah, eu quase não tenho viajado. Então você está chateada porque você não descansa. E aí, como você não consegue descansar, quem descansa você taxa como preguiçosa. Então você está com raiva de você? Você está com raiva de você não poder descansar. Aí aquele que descansa te incomoda. Então o problema do descanso não é do outro, é em você. E sabe o que mais eu falei para ela? Eu nunca vi as pessoas que eu conheço que trabalharam muito na história da humanidade dizer que trabalhava muito. Aí eu comecei. Você sabia que a irmã Dulce da Bahia, que criou mais de 10 hospitais na cidade de Salvador, ela dormia sentada numa cadeira de madeira 2 horas por noite? Uma velhinha baixinha, franzininha, raquítica, mas um gigante do trabalho. Ela nunca disse que trabalhava muito. Aí eu continuei. Você sabia que a Madre Teresa, hoje Santa Teresa de Calcutá, lá em Calcutá, em Bombaim, na Índia, ela alfabetizava as crianças usando carvão, rabiscando o chão, cuidava de doentes, nunca vi ela reclamando que trabalhava muito. Aí eu continuei. Você já viu alguma vez o Papa Francisco dizer que ele trabalha muito? Você tem noção do que é memorizar várias línguas, para andar para todos os lugares? E aí, vou partir, por exemplo, você já viu, vamos dar um exemplo evangélico também, você já viu o pastor Cláudio Duarte, uma pessoa que eu admiro muito no meio evangélico, reclamar que trabalha muito? Tá sempre para cima, né? Pelo contrário, ele diz que brinca e recebe para isso. Então, você é preguiçosa. Você acha que trabalha muito porque você é preguiçosa. Porque se você não fosse preguiçosa, você gosta do que você faz, gosta? Gosto. Então você trabalha. Não trabalha muito, você trabalha. Quem mandou você trabalhar em 2 empresas diferentes? O hospital e a casa de repouso? Ninguém. Então pronto, foi escolha sua, então não reclama. Então não reclame do outro que trabalha num emprego só, que tem o lazer dele regulado, porque tem pessoa que é disciplinada, Josi. Eu sou um mau exemplo nesse sentido, eu sou nada disciplinado. Mas tem pessoa que é assim, agora é hora de eu assistir televisão. Esse horário é o horário que eu vou para a praia. Esse horário é o horário que eu tiro o meu sono. A pessoa não tem essas doidaradas, igual a Aloísio. Vai não sei aonde, volta. Não, a pessoa tem uma hora dessa certinha. Essa pessoa não é preguiçosa, ela é disciplinada. Então, se você acha o outro preguiçoso, eu falei para ela, quem que é preguiçoso na história? Aí os colegas todos riram. Ela falou, sou eu, então pronto. Então, quando a gente tem dificuldade de perceber em nós, precisamos de ajuda. De qualquer forma, o problema não está no outro. Até mesmo naqueles casos crônicos, está me vindo aqui a questão dos casos crônicos. Por exemplo, o companheiro espanca a esposa. O problema está nele ou nela? Nela que aceita. Exato. Ah, mas aí, Luiz, você está dizendo que a culpa é da pessoa mulher. gosta de... A culpa é da mulher. Não estou dizendo nada disso, gente. Eu estou dizendo que ela está dentro da relação. O dia que ela desistir, acabou a relação. Ela vai à medida protetiva, não sei o quê, né? E aí você pergunta a família inteira. A família fala, não sei por que ela continua casada. O pai e a mãe sofrem ao vê-la apanhar. Então, o dia que ela tem consciência de si, que ela fala, peraí, eu mereço ser feliz. Eu não preciso apanhar. Ela se liberta. Ela tem o poder de botar o ponto final no Tem sofrimento dela. o poder, tem o poder. Então a gente não está culpabilizando a mulher, a gente está dizendo que
A mulher precisa de empoderamento? Precisa. Mas esse empoderamento nasce na consciência de si. Porque a punição do homem, ela só vem mediante a atitude da mulher. Da mulher. Ela tem que dizer que ele vai ser punido. Porque se ela se calar, esse cara ele nunca vai ser punido. E às vezes ela fala assim, mas ele me ama. Entendeu? Então ela confunde. Ela ama. Então, como é misturado, olha só, ele me ama. Na verdade, o que ela quer dizer, eu o amo. E por amor, eu não me separo dele. O que faz sentido. Então é muito misturado. Tem pessoa que fala assim, meu marido nunca me disse que me ama, mas é problema dele, ué. Mas eu sempre digo, que bom. Agora, dizer é problema dele, você não pode exigir que ele diga. Você pode, o máximo que você pode fazer é dizer. Então não tem como você esperar do outro, entendeu? Relacionamento não é algo que objetivamente tem que se fazer assim ou assado. O amor é um processo complexo. É difícil de definir o amor a dois. Né? E eu estou dizendo isso não só no relacionamento conjugal, no relacionamento entre irmãos. Imagina, o irmão cresce, casa. Aí você fala, meu irmão casado com aquela mocréia da minha cunhada. E tal, e tal, e tal. E tal, e desce o cacete da cunhada. Então, quando junta os irmãos, é um perigo, irmão, né? Se juntou 4, você tem que estar junto. E você fica ali até o final, porque se você sair antes... Brincadeira, gente. Mas, entendeu? O outro vai ganhando dimensão de independência. Você pode ver os irmãos, quando estão tudo dentro de casa, é uma maravilha. Depois que eles se casam, aí se distanciam. Por quê? Começam a ter consciência de si. A mistureba termina. Então, Maria, aquela lerdinha. Pronto, Maria agora é uma senhora, tem filhos. Se você chamar ela de lerdinha, ela vai ficar com mágoa de você. E não vai te ver tão cedo. Então é Maria, a senhora Maria, minha irmã, é uma senhora que tem filhos, boa educadora, tarará, ponto, acabou. O Zezinho, aquele Zezinho catarrento, não, agora eu sou José. Ou então o doutor José, que é advogado. Você imagina você chegar no fórum e falar, ei, Zezinho catarrento. O cara advogado, ele manda te prender. E percebe? Então as pessoas vão crescendo, e os irmãos, e vão ganhando uma dimensão dele. E aí você tem que olhar com respeito, percebendo que ele agora é outro, não é mais você. Quando você chamava ele de catarrento, você também era catarrenta, né? Mas agora não, nem ele nem você é mais. É uma transferência para o passado. Então o nosso inconsciente, por ele ser atemporal, ele fica zigue-zagueando, ele vai no futuro, vai no passado, vai para lá, vem para cá. Ele confunde a gente. A consciência não. A consciência é sempre presente. Mas quando a gente chama o irmão de lerdinho, de gordinho, de catarrento, a gente não está falando com consciência. É o inconsciente que está agindo. E aí tem aquela célebre frase que é da boca do povo. Quem fala o que não deve... Como é que é o final da frase? Quem fala o que não deve, ouve o que não quer. Então, o relacionamento, não só entre marido e mulher, mas também entre irmãos, colegas de trabalho, né? Aquela implicância com o colega de trabalho, porque ele sempre chega atrasado. Por que você está implicando? Você é chefe dele? Não. Então por que você está implicando com o cara, poxa? Quem tem que agir é o chefe, é o patrão, né? Mas não, você não fica ali. Pô, fulano, você já reparou? Todo dia. Ele para o relógio dele, diz que tem problema, e não sei o quê, e fica aquela fofoquinha, né? Um monte de gente reunindo, falar do que chegou atrasado. Então, é essa dificuldade que a gente tem nos relacionamentos. Isso vai minando os nossos relacionamentos, vai nos isolando. Esse é o problema. Porque quando a gente mistura, aí o outro, para poder definir o espaço dele, ele se afasta. Porque o que ele deduz assim inconscientemente? Ju está misturando. Como eu estou perto dela, ela pensa que é tudo misturado. Então eu vou me afastar para ela perceber que ela é ela e eu sou eu. E esse afastamento vai provocar dor. Porque na maioria das vezes são pessoas que a gente ama. Porque a gente não cria caso com quem a gente não conhece.
gente cria casa com quem a gente ama. Com amigo, com a mãe, com o irmão, com o pai, com o marido, com a esposa, com o filho. Então é importante que a gente tenha essa dimensão de quando é que sou eu, quando é que é o outro. Né? A gente falou da avó a semana passada, do avô, né? Então, eu não sou o pai, eu sou o avô. A minha estrada vai até ali. Ah, mas... Não, não tem mais. Como diz, como eu mesmo afirmei, o mais nega o que vem antes. Se eu falo, eu sou avô, mas... Ah, não, então, ser avô não quer dizer nada. Não é avô. Não é avô. Então, sabe, esse respeito ao agir, ao comportar, ao decidir do outro. Se a gente faz isso, Josi, a gente acaba com a homofobia, porque o outro tem direito de ser como ele quer ser. A gente acaba com o racismo, porque o outro tem que se comportar como ele quer comportar. A gente acaba com o conflito político, partidário, que é um problema sério no Brasil. Né? O Brasil está dividido entre duas bandeiras. Os Estados Unidos é assim há muito tempo, mas eu não sei se lá tem esse calor, sabe? Essa coisa. E aí o que eu tenho feito, eu, Aloysio? Eu tenho escutado com atenção o discurso dos dois lados, tentando analisar sem paixão o que cada lado tem a contribuir, entendeu? Então, não é neutro, não. Como eu sei da minha paixão partidária, eu falo assim, peraí, Aloysio. Não, você vai se neutralizar. Eu me neutralizo, né? Porque a gente nunca é neutro, publicamente falando. Mas naquele momento eu me neutralizo e falo assim, peraí. O que essa pessoa está falando tem razão. Faz sentido. Nós estamos aí num monte de guerras aí, a guerra da questão do Ministério da Família, a guerra da Previdência, da reforma da Previdência, né? Então, a gente fica escutando. A Luísa, você está falando que às vezes a pessoa depois deduz uma coisa que eu não disse. Você está dizendo que você é a favor da reforma da Previdência? Não, não estou dizendo nada. Aliás, eu não tenho ainda uma posição com relação a isso. Eu estou dizendo o seguinte, que a gente precisa escutar um lado, o outro. Aquele que diz que não deve ter, o outro que diz que deve ter. Né? Como é que é a reforma? Quem deve participar da reforma? Então, a gente tem que ouvir com calma para a gente poder ter decisões mais lúcidas, menos... O Francisco Moga está dizendo ali que analisar sem paixão é algo muito difícil, realmente, né? E sabe o que o Jung fala com relação a analisar com paixão, o Mogas? Carl Gustav Jung, né, o grande pai da psicologia analítica, discípulo de Freud, ele dizia o seguinte: quando eu penso... Não, ele diz assim, o sentir e o pensar são dois pratos da mesma balança. Quando um sobe, o outro desce. Então, essa ideia de sentir pensando não é possível. O fanático sente muito e não pensa nada. Ele faz bobagem. O calculista pensa muito e sente pouco. Também faz bobagem. Então, o nosso equilíbrio, nossa proposta, que é muito difícil, seria pegar os dois pratos e tentar equilibrar eles. Nem para cima, nem para baixo, mas tentar equilibrá-los. Pensar menos e sentir menos. Ou melhor, pensar mais e sentir mais ao mesmo tempo. E não pensar muito e sentir pouco. Sentir muito e pensar pouco. Mas é o que a gente tem feito. É um desafio. É um desafio. Porque se você abre o seu Facebook, o seu Instagram, adotando uma bandeira partidária, você vai receber tanta má notícia, que você vai brigar com tanta gente, que você vai ficar depressivo. E a gente não tem noção do mal que faz. Para nós, para o nosso corpo, esse sentimento de desânimo, de pessimismo, de raiva, de mágoa, não tem noção. Tá bom? A Lucinda falou alguma coisa ali, você viu? Se tem... Agradecendo, ela estava agradecendo, as palavras, né? Sim. A Lucinda é de Portugal de também? Portugal. Aveiro. Aveiro. Gente, os portugueses aí estão atentos aí, né?
A gente está agora transmitindo o programa pela página Psicanálise, então vocês nos ajudem a compartilhar para que os nossos antigos possam ver ao Seguidores, vivo. né? Eles assistem depois, mas que os nossos seguidores possam seguir ao vivo. O Francisco tinha postado algo também embaixo, Vamos ver, Luiz. vamos ver. Novamente. Essa câmera devia estar mais em cima. Opa, esse celular aqui é novo, que o outro agora foi. Se fizermos tudo com amor, a balança ficaria sempre equilibrada. O amor no pensar, né, Chico? E o amor no agir. Né? Pensar com amor e agir com amor. A gente lembra da parábola do samaritano. Veja, ele chegou, viu o cara lá caído, pensou, caramba, esse cara tomou umas bordoadas, tá cheio de ferida, deve estar doendo. Pensou. Quando ele pensou isso ele sentiu compaixão. E aí o que ele fez? Como é que eu faço para essas feridas não infeccionar? Aí ele passou vinho, que desinfetou a ferida, mas ardeu, álcool arde. Né? Falou, ai, tá ardendo. Agora o sentimento de perceber que está ardendo fez ele passar azeite, que acalma a dor. Ele passou vinho e passou azeite. Ele não passou só azeite, nem só vinho. Depois ele olhou e pensou, o que eu posso fazer aí? Vou levá-lo a uma hospedaria, um hospital da época. Como é que eu vou fazer isso? Pegou o cara, colocou no lombo do cavalo dele. Mas se ele botou o cara no lombo do cavalo, ele foi montado em quê? Foi a pé. Então ali ele sentiu, houve sentimento e a preocupação com a saúde daquele homem estranho, que ele nunca tinha visto. Aí chegou na hospedaria, veio o cara atender, tipo hospital público, imagina um hospital do SUS. O cara veio atender, ou hospital particular, melhor dizendo. Falou, ó, tem que pagar. Aí disse, como é que vai pagar? Se ele fosse pensar friamente, eu vou pagar não, o cara não é nada meu. Socorri lá e agora tem que pagar ainda. Mas aí ele sentiu. Se fosse meu pai, se fosse meu irmão, eu ia deixar aí, não coisa ia vazar? Não. Então, tá aqui 2 denários, 2 moedas. Cuide bem dele. Se não for suficiente, quando eu voltar eu pago a diferença. Ou seja, ele fez o que o hospital particular chama de depósito calção. Você deixa o cheque calção, aliás. Você deixa o cheque de X valor e o hospital guarda o cheque. No final da despesa, Vão acertar as contas. vão acertar as contas. Se foi menos, o hospital te devolve o cheque e você dá um cheque do valor menor. Se foi mais, o hospital você dá um cheque para completar. Então tem esse cheque calção que é utilizado na saúde privada. Pois ele fez isso. Ele tratou o homem caído como se fosse alguém da família. Ele não só sentiu compaixão, mas ele agiu. Ou seja, ele planejou, ele pensou. Por isso que Jesus diz que é o maior exemplo de ação do bem. A parábola do samaritano. Ele diz assim, faz isso e entrarás no reino dos céus. É mais ou menos essa proposta, né? Cada um pensar e sentir ao mesmo tempo, mas equilibradamente. Não pensar muito. Teve 2 casos de um amigo que contou lá na Alemanha, 2 mulheres brasileiras que viam um homem sentindo frio. Uma delas falou, acho que eu vou tirar o casaco, vou colocar. Não, esse casaco é caro. Não. Vamos pensar o seguinte, vamos chegar em casa, pegar um casaco mais barato, você não usa lá, velho, e cobrimos ele. E aí tudo bem. Aí foram. Chegaram em casa, começaram a bater papo e tomaram um café e esqueceram do homem. No outro dia, na reportagem, tá lá. Homem morre congelado na rua tal. Era o homem. Quer dizer, pensaram demais. Sentiram de menos. Tá bom? Como é que estamos aí a hora? Estamos no nosso limite, né? Falamos um pouquinho demais hoje, né? Isso. Só hoje, né? Só hoje. A gente nunca passa do horário. Não. Agradecendo mais uma vez. A drogaria Biofarma, né? Pelo apoio, né, dado aí ao nosso programa. Terça-feira, novamente? Terça é carnaval. Não, terça é não, carnaval.
não que eu pule carnaval, né? E também tenho nada contra o carnaval também, não. Que fique claro isso. Eu Eu tinha até vou esquecido do escrever uma coisa sobre carnaval. isso, eu até vou escrever um texto sobre isso. Mas no feriado de carnaval, há 30 anos, eu participo de retiro espiritual. Então, durante os 4 dias, as pessoas ficam estudando. E eu vou abordar a questão da psicanálise e a relação com o carnaval. Então, eu vou trabalhar em 2 lugares diferentes. Um, sábado e domingo, outro, segunda e terça. Então, eu só chegarei no Espírito Santo na quarta-feira. Então, terça de carnaval, não estaremos aqui. Até na Voltamos outra, na então, próxima, se Deus quiser. terça-feira, depois aí do feriado de carnaval. Excelente reflexão. Deixar aqui, né, um abraço a Beth Olhosa, que está lá nos ouvindo, mandou uma mensagem Abraço, aqui que está Beth. gostando muito do Que bom, programa. obrigado aí pela audiência. Seu Beth. xará, Aloísio, motorista lá do supermercado da Claque, que não perde um Que programa, né, e me legal, cobra. Xará, que legal, que honra. E aí a Claque tem um doce de leite maravilhoso, manteiga. Ali é tudo muito bom, né? Produtos alfredenses, né? Exatamente, aquela manteiga alfredense é fantástica, né? Muito É bom, muito os nossos legal. produtos são aí de primeira qualidade. É verdade, isso aí, gente, não é porque está patrocinando, quem patrocina é a Não, Biofarma. Isso é reconhecimento pelo trabalho aí do pessoal de Alfredo Chaves. E não é, eu não moro em Alfredo Chaves, não. Lá em Guarapari, nós preferimos os produtos da Claque. Não só a manteiga, o leite, enfim, os produtos da Claque. O requeijão, que é maravilhoso Requeijão também. cremoso. Gente, eu acho que o pessoal da Claque deve me dar de presente, vai não? Falando isso, dando propaganda de graça aqui, né? Tá bom? Um grande abraço aí, viu, Aloísio? Um abraço aí a Beth, abraço a todos os ouvintes. Todos os nossos aí. ouvintes, né? A Renata, a Bernabé tá sempre ligadinha também, não perde um programa, né? Pessoal da Rádiosnet. Rádiosnet, né? Galera ligadinha. Facebook. Muito Um obrigada abraço, aos amigos viu? de Portugal que estão Isso, sempre com a gente. Portugal aí Francisco já presente. deve ter terminado o almoço, né? Isso, é ela. Isso é horário de almoço lá. Ainda bem que não Portugal. passou o cardápio pra Aquele gente bacalhau. hoje. Tá, Francisco? Ainda bem que não passou o cardápio aí pra gente hoje, porque pois nós ainda vamos levar um tempinho até o almoço, né? Muita Isso, aqui covardia. demora ainda, tem muita coisa ainda, tem que trabalhar ainda até o almoço. Tá bom? Um abraço pra você, pra abraço Lucinda, a todos. pra todo mundo aí de Portugal. Tchau, tchau. E até o nosso próximo programa. Esse foi o nosso, né, Você no Divã desta terça-feira, né? Encerrando o mês de fevereiro. Vamos a um rápido intervalo.